Fala, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudar o último texto desta série, escrita pelo irmão Farley Monteiro Filho. Ele escreveu os devocionais do dia 2 até o dia 20 de julho. E hoje ele encerra. Lembrando que o irmão Farley Monteiro Filho, ele é psicólogo, ele é terapeuta de casais, pastor de famílias e ele a sua missão está lá na Igreja Batista do Farol, de onde ele é pastor, lá em Maceió, Alagoas. Então hoje nós vamos estudar o último texto dele, que se chama Pare de se Preocupar. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos através da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto, vocês sabem. Então o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Mas apesar de ser uma exposição bastante simples, porque eu faço de modo leigo, eu quero pedir a vocês que, se não se inscreveram no canal, que possam fazê-lo, que possam realmente compartilhar essa mensagem, porque se trata da palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo tão incrível, né, que a gente quer passar para todo mundo. Então eu conto com vocês para que vocês possam se inscrever no canal e principalmente compartilhar, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre a importância de não ficar preocupados, de deixar tudinho na mão dele, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra, esse pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, que realmente nós possamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nós. Que os nossos corações sejam disponíveis para aprender de Ti. Ó Senhor, e que nós possamos descansar em Ti, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas e a gente não precisa se preocupar. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler hoje 9 versículos de Isaías 7, os 9 primeiros versículos. É um texto em que o profeta transmite uma mensagem de confiança a Deus diante de uma ameaça. O contexto é o quê? Que o rei Acaz e Jerusalém estavam cercados por inimigos poderosos, que eram a Síria e era Israel. E o povo, ele estava assim, morrendo de medo. Mas Deus envia para o profeta Isaías, o irmão Isaías, para dizer que aquilo não ia acontecer, que não ia se cumprir. Qual que é a mensagem principal, então? É que, apesar das ameaças externas, Deus garante que os planos dos inimigos não terão êxito. Então ele fala para eles não se preocuparem. O texto também mostra para gente que é importante a gente confiar em Deus plenamente, porque a segurança não vem de força militar, mas da fé. Por quê? Porque a fé nos sustenta. E no versículo 9, Isaías vai falar assim, o irmão Isaías: se vocês não ficarem firmes e não tiver fé, vocês não vão resistir. Então tem que ter fé, tem que crer. E a mensagem principal é bem clara, pare de se preocupar. Não se deixe dominar pelo medo, pois Deus, está no controle. Qual é a aplicação prática para as nossas vidas, né? Quando a gente enfrenta ameaças, desafios, crises, incertezas, a palavra de Isaías nos lembra que a preocupação não muda o futuro, mas a fé fortalece o nosso coração. O convite é o quê? Para a gente, descansar em Deus, confiando que Ele tem poder para frustrar planos contrários e sustentar aquele que crê nele. E aí, a ansiedade é substituída por esperança quando a gente se lembra do que está escrito no versículo 9, né? Se vocês acreditarem, vocês não vão morrer. Vocês vão acabar vencendo. Bom, moral da história, né? Em Isaías 7, de 1 a 9, ensina a gente que isso é um chamado para a gente parar de se preocupar e permanecer firme na fé, porque é Deus quem nos sustenta e quem nos protege. Amém? Bom, então vamos ler nosso texto, Isaías 7, de 1 a 9. E diz assim, uma mensagem para o rei Acaz. No tempo que Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias,
era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acaz soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. Mas o Senhor disse a Isaías: vá com seu filho Sear-Jazube encontrar-se com o rei Acaz. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acaz. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeel como rei. Porém eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Amém? Bom, então o texto chama-se Pare de se preocupar, e o versículo escolhido foi parte do versículo 9 que diz: se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Bom, a preocupação, obviamente, é um dos grandes males que acabam nos afligindo, né? E afligem a humanidade toda. Nesse texto que a gente acabou de ler, né? Jerusalém estava ameaçada. E o jovem rei buscava uma solução humana para um problema que exigia confiança em Deus. Não dava para ele fazer isso com as próprias mãos. Então, em meio à crise, o irmão Isaías foi enviado ali para lembrar ao rei que nada sai do controle divino, nada. E que os planos de Deus prevalecem sobre as intenções humanas. Quantas vezes, a gente toma decisões precipitadas só porque a gente está no calor das emoções, não é verdade? A gente acaba querendo resolver do nosso jeito porque acha que, nossa, precisamos resolver isso rápido. Mas o conselho divino continua o mesmo: manter a calma e confiar. Então você pode estar passando o maior desafio. Mantenha a calma e confie em Deus. Quando a gente age baseado no medo, a gente acaba correndo o risco de buscar saídas erradas, porque a gente vai buscar atalhos, em vez de esperar a providência divina. A gente quer resolver e acaba fazendo as coisas erradas, né? Meu irmão, minha irmã, tenha certeza, Deus já estava agindo antes mesmo de Acaz perceber. Ele já estava ali, porque Deus sabe de todas as coisas, ele está de olho em tudo. Ele enviou o irmão Isaías, o profeta Isaías, para mostrar que mesmo em meio às adversidades havia esperança. Então, o foco não está e não deve ser naquilo que vai acontecer. O foco tem que ser, assim, totalmente direcionado pela nossa fé. Pois como diz lá no versículo 9, naquele pedacinho lá que a gente acabou de ler, né? Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Por quê? Porque aí dá medo, né? Então a sua maior batalha não é contra as circunstâncias, não é contra o que está acontecendo, não é contra o seu desafio, mas contra a incredulidade. Então, meu irmão, minha irmã, pensa nisso. Diante daquilo que lhe acontece, aquilo que você acha que não dá conta, será que você confiará? Essa é uma pergunta que não quer calar. Bem, agora eu vou terminar deixando aqui a última frase do nosso manancial. Diz assim, sua maior batalha não é contra as circunstâncias, mas contra a incredulidade. Vou repetir, a sua maior batalha não é contra as circunstâncias, mas contra a incredulidade.
Amém? Agora sim, agora eu posso dar o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que não precisamos nos preocupar, porque Deus tem cuidado de nós, para nós o abraço é mega fácil de dar, super fácil, então não deixe de abraçar. Bem, eu também quero que vocês se lembrem que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino, com a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.